Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem jamais haverá. Jesus começa dizendo de que quando chegar o abominável da desolação, quem lê entenda, que as pessoas não deveriam perder tempo, quer seja voltando para casa para tirar alguma coisa, quer seja tentando salvar algo, mas todos deveriam fugir. Essa profecia se aplica de forma bem particular para a destruição de Jerusalém. E houve um momento, depois do cerco do general Tito, que o exército romano se retirou por algum motivo. E esse era o sinal que Jesus havia deixado para que eles escapassem. E todos aqueles que ouviram o conselho de Cristo, quando os exércitos romanos, depois de sitiarem Jerusalém, se afastam da cidade para resolver uma outra questão por algum tempo, os cristãos fugiram para salvar suas vidas. Depois o exército voltou e levou então a cabo o seu objetivo de destruir a cidade e matar os seus habitantes. Esse texto traz à lume a verdade que os mandamentos de Deus nunca perderam sua validade, inclusive o sábado. Esse texto nos mostra que Jesus reverenciou toda a lei. Aliás, ele ampliou esta lei em Mateus capítulo 5, capítulo 6, quando ele faz ali o discurso do Sermão da Montanha, e Jesus amplia o significado da lei. Ele diz: o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, todo que odiar seu irmão, no coração já cometeu o homicídio. O que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com desejo impuro no coração, já adulterou com ela. Então, Cristo ele não mudou a lei, ele ampliou a lei. Aliás, em Mateus 5, 17 e 18, ele deixou muito claro que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. Então, Jesus tinha uma preocupação com a guarda do sábado, e por isso disse que eles deveriam orar para que a fuga deles não acontecesse nem no inverno e nem no sábado. E chegamos então ao verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. E aqui nós chegamos ao cerne do tema de hoje, que é a grande tribulação. Cristo disse que nunca houve um tempo de prova como esse e nem jamais haverá. Jesus não foi o primeiro a fazer menção a esse tempo profético. O profeta Daniel, no capítulo 12, já falou de que haveria um tempo de grande angústia para o povo de Deus. Um tempo de angústia qual nunca houve desde que a nação sobre a face da terra. Mas de que tempo de angústia Jesus está falando? Certamente para aquele período difícil que viveu Jerusalém nos seus dias, quando a cidade foi cercada e finalmente destruída e as pessoas ou morreram de fome ou foram assassinadas. Mas essa profecia também se aplica aos nossos dias. Ou seja, no nosso futuro está aí um evento chamado a Grande Tribulação. Infelizmente, muitas pessoas têm feito grande confusão com esse tema e alguns têm apresentado uma visão que não é a visão que a Bíblia nos apresenta. Quando falamos nesse período de grande tribulação, estamos falando de um momento em que não mais haverá graça disponível para o ser humano. Em Daniel capítulo 12, o profeta descreve de que nesse tempo se levantará Miguel, ou seja, Jesus deixará o santuário. E então começa o tempo de tribulação. Esse tempo de tribulação vai separar os habitantes da terra em dois grupos. Os ímpios, eles passarão pelas 7 pragas. Os salvos, as pessoas que aceitaram a Cristo e foram seladas por Deus, vão passar pela grande tribulação,
que o profeta Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, chama de angústia de Jacó. Então, angústia de Jacó e grande tribulação é um período de prova pelo qual passará o povo de Deus um pouco antes da volta de Jesus. Ou seja, entre o fechamento da porta da graça e a volta de Cristo a essa terra. O fechamento da porta da graça, ele se caracteriza pela saída de Cristo do santuário celestial. Ou seja, quando Cristo deixar o santuário, não haverá mais graça disponível para os pecadores. Por quê? Porque Cristo terminou o seu trabalho como advogado e juiz. Todos os casos foram julgados. Quem está salvo, salvo está eternamente. Quem está condenado, condenado estará eternamente. Então começa o tempo de grande prova. Para o povo de Deus, será passar por uma angústia semelhante àquela que passou Jacó. Quando vamos para o livro de Gênesis, a gente entende um pouquinho melhor essa angústia de Jacó. Jacó ele estava angustiado porque ele havia enganado seu irmão e roubado o direito de primogenitura. Ele enganou seu pai e roubou o direito de seu irmão. Então Jacó temia que ele fosse morto por seu irmão. E ele descobriu que Esaú, seu irmão, vinha marchando contra ele com 400 homens. Então Jacó se angustiou por alguns detalhes. O primeiro deles foi que Jacó percebeu que Esaú, seu irmão, queria tirar-lhe a vida. Então o medo de perder a vida foi o primeiro fator de angústia que Jacó enfrentou. Quando vamos para Apocalipse capítulo 13, nós encontramos ali 2 decretos. Um decreto dizendo que os filhos de Deus não poderão comprar e nem vender, e um segundo decreto, chamado decreto de morte, ou seja, onde as pessoas tentarão tirar a vida dos filhos de Deus. Então, esse primeiro elemento de estresse que Jacó enfrentou, o remanescente de Deus, os fiéis dos últimos dias, também enfrentarão, por causa desses 2 decretos de Apocalipse capítulo 13. Um segundo fator estressante para Jacó foi o fato dele temer pelo bem-estar da sua família. Jacó, nessa ocasião, estava com 12 filhos e uma filha, e ele começou a enviar presentes para Esaú, tentando apaziguar a ira do seu irmão. Jacó temia que os seus filhos e sua filha perdessem suas vidas por causa de um erro que ele havia cometido. Então, pensando no bem-estar da família, ele envia esses presentes a Esaú. E ele estava angustiado, porque eles poderiam sofrer por causa de um pecado que ele cometeu. Nesse tempo final da história, o povo fiel de Deus também passará por um período de angústia semelhante. Aonde estão as pessoas que nós amamos, ou aonde estarão as pessoas que nós amamos? Todas elas aceitaram o plano da salvação, todas elas entregaram suas vidas a Cristo, todas elas estão agora debaixo da proteção divina, guardadas pelo Senhor. Esta incerteza pelo bem-estar dos queridos também será um fator de angústia nesse tempo de tribulação. Jacó enfrentou um terceiro fator estressante. Ele não tinha certeza se Deus havia perdoado o seu pecado de enganar seu pai e de roubar o direito de primogenitura de seu irmão. Então Jacó chega ao ponto de lutar com Deus em busca de perdão. E você vai se lembrar das palavras de Jacó, quando ele segurou-se ao anjo e disse: eu não te deixarei ir enquanto você não me abençoar. Ou seja, enquanto eu não sentir o perdão divino, eu não vou soltar o anjo. Então Jacó teve que aprender a lutar com Deus. Estou dizendo lutar num bom sentido, lutar pela bênção do perdão, pela reconciliação. De igual maneira, Satanás vai tentar os salvos nesse tempo final a acreditar que o seu caso é sem esperança, a acreditar que eles foram longe demais e que não existe solução para o seu problema. Mas como Jacó lutou com Deus e prevaleceu, os fiéis de Deus desse momento também prevalecerão pela oração e pela entrega.
E eles terão que desenvolver uma fé que possa suportar a espera, suportar as necessidades, as privações, confiando que Deus vai dirigir todas as coisas. Jacó também foi ou sentiu estresse, esteve angustiado, porque Jacó não estava nas condições ideais ali onde estava. Nesse tempo final da história também, não teremos diante de nós os banquetes que costumamos ter, a possibilidade tranquila de 3 refeições por dia, e naquele tempo de prova, se necessário, Deus vai sustentar seu povo como fez com Elias ao enviar corvos para o alimentar. Deus não deixará que o seu povo pereça, mas será um tempo também de privações e necessidades. Tudo isso virá para provar o povo de Deus nesse tempo final. Agora, assim como Jacó foi vencedor, nós também podemos ser. E o segredo é o mesmo de Jacó. É a luta com Deus, é a entrega com Deus, é lutar para que o Senhor nos abençoe, nos perdoe, para que Ele assuma o nosso caso no tribunal celestial. Eu pergunto para você hoje, você está buscando desenvolver com Deus essa experiência tão necessária para esse tempo de prova que diante de nós está? Está você gastando tempo com oração e o estudo da palavra todos os dias? Tem você colocado as coisas espirituais como prioridade na sua vida? São perguntas que nós precisamos responder, porque essas perguntas nos ajudarão a entender que parte ou que espaço estamos dando em nossa vida para Jesus. Um tempo de prova se aproxima. É verdade que Deus vai nos sustentar nesse tempo de prova. É verdade que Deus vai guardar seus filhos fiéis, mas precisamos de uma experiência espiritual que hoje nós não possuímos. Por isso, eu e você somos convidados todos os dias a fazermos a entrega da nossa vida ao Senhor e suplicar que Ele nos ajude e nos abençoe e nos prepare para esse tempo de prova. E Deus já fez todos os planos. E como parte desse preparo, Deus derramará sobre o seu povo a bênção do Espírito Santo, a tão aguardada chuva serôdia. E esse será um tempo onde todos nós estaremos repletos do Espírito para concluir a obra que Deus nos confiou e para preparar um povo para o regresso de Jesus. Hoje eu e você podemos fazer parte da família de Deus. Podemos estar entre aqueles que vão ser preparados pelo Espírito Santo para passar por esse tempo de prova. Mas como Jacó, nós precisamos hoje fazer uma entrega sem reservas ao Senhor, para que Ele possa assumir completamente o controle da nossa vida. Está você disposto hoje a se colocar inteiramente nas mãos do Senhor e permitir que Ele guie cada passo da sua jornada? Sim, meu querido amigo, um tempo de prova se aproxima, mas o Senhor é fiel e não deixará que nada nos abale. A promessa é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do Senhor.